Sejam todos bem-vindos ao Ela Tá On, podcast voltado ao universo feminino. Se você já curte esse tema, gosta de autoconhecimento, gosta de ouvir histórias impactantes, já se inscreve, siga e compartilha este canal. Hoje nós vamos falar de um assunto para trazer conhecimento para você, que são os direitos dos autistas. E para me ajudar nesse assunto, hoje eu estou aqui com o advogado Antônio Leal e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Seja bem-vindo ao canal, Antônio, e obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço e estou à disposição para a gente conversar e esclarecer um pouquinho sobre aspectos jurídicos do autismo. Isso é um fato muito importante. As nossas crianças atípicas, não só os autistas, mas outras também, têm várias questões de direitos que o governo assegura, né? E é importante a gente saber. Mas antes, Antônio, diz pra gente, quem é o Antônio Leal hoje? Pois é, alguns anos atrás eu diria que eu era apenas um advogado, né? Mas aí ao longo de alguns anos, conforme foi passando, eu me tornei professor, fiz mestrado em educação na Unioeste e depois também fui pai. Tenho 2 filhos, Davi com 7 anos, Inácio com 4 anos. E o Inácio, a partir do momento que fez 1 ano e 4 meses, por aí a gente percebeu que havia algumas diferenças, né? Algumas coisas que eram um pouco estranhas. Então começou a investigar com um neuropediatra e aí descobrimos que o Inácio era autista. E a partir daí começaram os tratamentos e o Davi, depois disso, também foi diagnosticado, daí, só que com TDAH. Gente, normalmente a gente vê muito a luta das mães atípicas, né? E a gente não vê quase pais participando dessa causa, né? E eu até te parabenizei no começo, porque é um exemplo, né? Você é fora da curva, que é um pai atípico que está lutando e defendendo o direito não só dos seus filhos, como dos outros filhos das atípicos que a gente tem por aí, né? Pois é, e isso começou porque quando o médico então recomendou as terapias que o Inácio tinha que fazer, então a gente foi atrás do plano de saúde e uma das terapias foi negada pelo plano de saúde. Olha. Então, a partir desse momento que eu tomei consciência de que eu deveria estudar a legislação que protege pessoas com deficiência, sobretudo com autismo, para ver quais eram os direitos que o meu filho teria para garantir a ele o tratamento que era necessário. Então, foi proposto ação judicial contra o plano de saúde e aí eu pensei que eu poderia atuar nessa área, não só na defesa do meu filho, mas também na defesa de outras pessoas que com certeza precisam dessa proteção, porque o poder público, o poder privado, ele também, de alguma maneira, nega alguns direitos às pessoas com autismo e a gente está aí para fazer essa defesa, né? Sim, a gente vê vários casos de mães aí que estão na briga com plano de saúde, com escolas, com hospitais, que às vezes não atendem, não se atentam às necessidades do autista, né? Somente alguns autistas que têm pânico de hospital e médico. Eles não conseguem lidar. E essa empatia do poder público e privado é extremamente necessária, né? E quando não se vem por natureza de apatia, de sentimento, de feeling de sentimento, acaba tendo que passar pelo poder jurídico para conseguir. Pois é, embora a legislação que protege os autistas, ela de certa forma já tem algum bom tempo já em vigor no Brasil, né? Nós temos a lei Berenice Piana, que eu também chamo de lei do autismo, que é a lei que fala que toda pessoa com autismo tem direito à prioridade de atendimento em estabelecimentos públicos e privados, principalmente no que diz respeito ao acesso à saúde e educação. Então, essa lei ela é de 2012. Então, nós não estamos falando de uma novidade no mundo jurídico da proteção de pessoas com autismo. Nós já estamos falando de direitos que vêm sendo negados, infelizmente, pelo poder público e também por empresas privadas, em razão de uma cultura de negar o direito mesmo das pessoas. E, ultimamente, né, eu diria que talvez a partir da pandemia é que houve mais uma evidência, se evidenciou mais essas questões relacionadas ao autismo
que as pessoas começaram a procurar mais, a exigir mais os seus direitos. Então, pelo menos desde 2012, nós temos uma lei que garante, por exemplo, atendimento prioritário. Então, não se pode dizer que isso é novidade ou então que se justifica de alguma maneira qualquer negativa desses direitos, né? E nesse caso, se tipo, a gente sabe que tem prioridade no atendimento, chegou lá no órgão privado para ser atendido, vamos colocar aqui numa clínica, no hospital, e aí você não foi colocado como prioridade, mesmo você tendo a legislação a teu favor, como é que se procede nesses casos? Você tem que denunciar nos órgãos, nas autoridades competentes, né? Hoje você tem um canal do próprio Ministério Público, que nós temos então promotores de justiça que se especializaram na defesa de pessoas com deficiência, e aí também em relação ao autismo. Então, a pessoa que se sentir discriminada, ou então que teve o seu direito negado em relação ao atendimento prioritário, ele tem que fazer uma denúncia no Ministério Público, ou então procurar um advogado, né, alguém que conheça como tomar providências para que esse direito não seja negado. Porque quando você nega o direito à prioridade, você pode estar colocando essa criança, essa pessoa, numa situação de vulnerabilidade, uma situação em que possa desencadear situações de desarranjo, né? A pessoa pode entrar numa crise. Pode gerar estresse e transtorno para as Isso, crianças. em razão do aglomerado de pessoas. Então, é por isso que é importante o atendimento prioritário. Então, são canais que você tem para denúncia, né? Pode fazer um boletim de ocorrência, inclusive, porque além da lei do autismo, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também é chamado de Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei, ela é de 2015, ela é depois da lei do autismo, inclusive. Mas essa lei, ela veio estabelecer que qualquer discriminação em razão da deficiência de uma pessoa constitui crime. Então, a pessoa pode ir na delegacia de polícia e registrar um boletim de ocorrência em razão do não cumprimento dos direitos, né, que o autista tem. E isso. Então, pode Ministério Público, delegacia de polícia, advogado, tem que procurar. A pessoa não pode deixar com que isso aconteça e o seu direito seja violado. Sim, igual no teu caso que você estava contando, que você começou porque o plano de saúde negou uma terapia para o teu pequeno. Como é que foi esse processo? Então, quando o médico recomenda, nós temos então uma lei que estabelece como que os planos de saúde vão atuar no Brasil, né? Então, essa lei estabelece regras para que eles atuem, estabelece regras sobre como os usuários do plano também vão atuar, quais são os direitos, quais são os deveres, tanto da operadora do plano quanto dos usuários. E, além dessa lei, foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência reguladora que fiscaliza a atuação dos planos de saúde. Essa agência nacional, ela emite resoluções e instruções normativas com regras, estabelecendo questões específicas para tratamentos, para como que o plano deve atuar. Planos de saúde, a gente tem visto muito isso no Brasil, eles têm descumprido regras estabelecidas na lei que estabeleceu os planos de saúde e descumprido regras estabelecidas pela própria Agência Nacional de Saúde. Como, por exemplo, fazer a cobertura dos tratamentos já desde o início do diagnóstico ou da investigação. Tem muitas pessoas que fazem o plano, né? Mas, tipo, já pode iniciar com o plano, já a cobertura no início, os tratamentos no início da investigação? Já no início, porque... Não preciso concluir o laudo? Não. Por quê? Porque a lei do autismo estabelece que uma das formas de acesso à educação para pessoas com transtorno do espectro autista é o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce quer dizer que o médico, ele coloca num atestado ou num laudo que a criança está em processo de investigação para o autismo. E já coloca, então, o CID, né, que tem lá, e recomenda as terapias
necessárias antes mesmo da conclusão desse diagnóstico, né? Por quê? Porque como é considerado um tratamento de urgência para que a criança possa se desenvolver de forma global, ela precisa ter acesso a esses tratamentos de uma maneira muito rápida. Então não pode aguardar um diagnóstico final do transtorno para que ela possa ter os direitos. E aí o que acontece? Os planos de saúde, então ali nós entramos numa quebra de braço entre médicos e planos de saúde, médicos recomendando as terapias necessárias, planos de saúde querendo negar as terapias. Sim. Né? Então, isso acontece muito no Brasil inteiro, planos de saúde negando terapias que foram recomendadas pelos médicos. E aí é o momento que a gente tem que buscar o Poder Judiciário para fazer valer o direito que está previsto lá na lei. Muito interessante. E a gente está falando bastante de planos de saúde, mas também tem a questão da escola, né? Como é que funciona esses direitos autistas para a escola? Então, a lei do autismo, ela estabelece que, além do acesso prioritário à saúde, também tem o direito ao acesso à educação. E esse acesso à educação, ele está previsto não só na lei do autismo, mas também está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a chamada LDB. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela estabelece como é que a educação especial, que é destinada ao atendimento de pessoas com deficiência, estudantes com deficiência. Então, tem que fazer um recorte aqui. A lei do autismo estabelece que o autismo ele é considerado deficiência para os efeitos legais. Ainda há na ciência uma discussão se o autismo é deficiência ou não. Ele é um transtorno. Porque tem causa e tem causa. Tem autistas que têm deficiência intelectual e tem alguns que não. Depende bastante daquilo que vem agregado, né? Exato. Então, o autismo é um transtorno, o TDAH também é um transtorno. Mas o autismo é considerado deficiência e o TDAH é considerado uma disfunção. Então, é diferente. Sim. Por outro lado, como a LDB estabelece que na escola há a previsão de que há um atendimento especializado para pessoas com deficiência, o autismo, as pessoas com autismo, elas têm o direito de se enquadrar nessa categoria de pessoas que são atendidas de forma diferenciada. Então, a lei do autismo, ela vem estabelecer que a pessoa com deficiência, ou o autista, tem direito, por exemplo, a um acompanhamento especializado. Quer dizer o quê? Se o autista não consegue, por suas próprias forças, a sua própria capacidade intelectual, se desenvolver dentro do aprendizado, junto com a turma, sozinho, ele pode ser acompanhado por alguém. Então, a escola deve disponibilizar alguém para estar com ele, para fazer a intermediação entre ele e o professor. No caso, a PAP, né? Professor auxiliar. Isso, que a gente chama de PAP. Né? Mas isso está previsto também lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Que é a educação especializada, o chamado PAEE, que é o Plano de Atendimento Especializado Educacional. Tá, isso não, me corrija se eu estiver errada. Esse plano, ele é feito de forma individual para cada criança, de acordo com a necessidade dela. Isso. A escola, ela faz uma chamada avaliação de contexto, e nessa avaliação de contexto, ela verifica quais são as necessidades, as limitações, as possibilidades em relação àquele estudante, a necessidade que ele tem, por exemplo, de ter uma professora de apoio ou de apenas estar vinculado a uma sala de recursos multifuncionais, que vai ter ali recursos para que ele possa se desenvolver além daquilo que é passado em sala de aula. Né? Mas às vezes, só a sala de recursos não basta para que ele possa alcançar o aprendizado que é esperado. Ele necessita de uma intermediação integral com o professor, porque às vezes ele não consegue ficar sentado o tempo todo, às vezes ele se distrai muito na sala de aula, às vezes ele não presta atenção, ele não consegue ficar ligado com aquilo que o professor está passando, então ele precisa dessa intermediação de um professor. Então, um dos direitos em relação à educação é o autista ter esse acompanhamento especializado por um professor. A gente vê muito, assim, a maioria das reclamações de mães atípicas, não só mães atípicas, mas mãe com crianças com necessidades especiais, é que ela vai na escola e não consegue a PAP, e nem um plano, e nem o pai. E aí?
Isso é um problema sério, É um né? problema, porque às vezes o município ou o estado não tem professor auxiliar ali, naquela escola. Então, assim, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que me procuram olha, primeiro, você não pode simplesmente chegar na escola e entregar o laudo. Olha, tá aqui o laudo, eu quero uma PAP. Não é assim. Você precisa fazer um protocolo e fazer uma solicitação por escrito e expressa de que você precisa, teu filho precisa de uma PAP. Por quê? Porque lá na frente, se essa PAP for negada ou a escola se omitir em fazer a avaliação de contexto, você tem como provar perante o Poder Judiciário de que você solicitou e que principalmente há urgência para que essa acompanhante ela seja disponibilizada. E aí tem uma outra questão. As pessoas têm o costume de levar na escola apenas o laudo médico. E o laudo médico, às vezes, ele contém lá, dentre as recomendações, o médico escreve lá, recomendo que seja acompanhado por PAP, por professor de apoio pedagógico. Eu, como mestre de educação, e aí tendo um pouquinho mais de conhecimento em relação à educação, preciso afirmar que não cabe ao médico falar sobre esse assunto. Porque o médico, ele tem capacidade técnica para falar sobre questões relacionadas à saúde. A educação cabe aos pedagogos. Sim. Então, quando as pessoas vão protocolar um pedido de PAP na escola, para ter uma facilidade maior para que essa criança tenha uma PAP de fato, ela precisa passar por uma avaliação psicopedagógica além do atestado médico, do laudo médico. Só que, infelizmente, o que acontece? As famílias não têm condições financeiras de fazer essa avaliação, porque o Estado não fornece isso. As pessoas têm que procurar por meios particulares. E claro que isso tem um custo, né? E as famílias às vezes não têm condições de bancar esse custo. Então elas acabam levando apenas o laudo médico. E o laudo médico, no meu entendimento, não basta para comprovar a necessidade de professor de apoio. É preciso uma avaliação com um psicopedagogo. E é por isso que a escola faz a chamada avaliação de contexto, porque daí o aluno ele é submetido a uma avaliação com pedagogos e psicólogos, para verificar a necessidade dele de ter o professor de apoio. Então as famílias têm que buscar o protocolo do laudo médico e, se puder, para facilitar mais lá na frente, se precisar de um processo judicial, que ela também tenha um laudo de avaliação psicopedagógica para essa criança. Tá, normalmente nas escolas tem um psicopedagógico, tem um psicopedagogo. Uhum. Ele pode auxiliar essa família, no caso, ou não? Deve. Tá, vamos lá. Eu sou a mãe de um autista e eu não tenho condições de pagar uma avaliação psicopedagógica pro meu filho. Daí eu chego na escola com um laudo. O psicopedagogo vai me auxiliar de que forma perante a legislação? Ele vai dar início ao processo de avaliação de contexto. Então a escola pode atuar nesse ponto? Sim, a escola deve. É da escola a responsabilidade disso. Porque isso está previsto lá na LDB, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Na parte que fala sobre educação especial, fala que a escola deve fazer o atendimento especializado para qualquer estudante que demonstre que tenha alguma questão relacionada a déficit de aprendizagem. Então, essa avaliação deve partir da escola. Quando não parte da escola, é que a família tem que procurar os meios adequados, né? Por exemplo, no município hoje, infelizmente, uma avaliação de contexto leva de 1 ano a 1 ano e meio. E isso é um absurdo. Porque deveria ser algo extremamente urgente, porque nesse 1 ano, 1 ano e meio, a criança vai passar por uma série de prejuízos, porque ela está sendo exposta a uma situação ou a situações das quais ela não consegue, às vezes, ter o aprendizado que é necessário, e isso faz com que ela fique com vários prejuízos, né? Então, a escola deve fazer isso. Outro problema que a gente percebe é que na escola pública há um atraso na realização da avaliação de contexto, para ver se vai precisar de professor de apoio ou não. Na escola particular, quando você apresenta na escola um laudo de autismo, ou a escola
aceita, algumas escolas aceitam, e aí cumprem aquilo que está na lei. Outras escolas dizem que vão aumentar o valor da mensalidade, e isso é proibido, porque está na lei do autismo também, que não pode. Ou então fala que não tem condições de contratar professor de apoio, ou então contrata um estagiário para fazer funcionar como professor de apoio. Então são coisas assim absurdas que as pessoas encontram na proteção dos seus direitos, que diariamente, quem é família atípica, ela encontra sempre barreiras a serem vencidas, e isso ocorre em todos os lugares. É por isso que as pessoas têm que buscar os seus direitos. Imagino. Tá, vamos supor que sim, estamos na escola pública ainda. Daí a escola pública disponibilizou o pedagogo e tal, ele fez todo o trabalho. E se ela não disponibilizar? Se ela não disponibilizar, tem que entrar com processo judicial ou então denunciar no Ministério Público. Tá. E no caso da escola privada, particular, ela contratou um estagiário, descobriu que é um estagiário, e aí? Então, na Lei de Diretriz e Base da Educação, fala que o atendimento especializado para pessoas com deficiência vai ser feito por profissionais especializados. Tá. E esse profissional especializado precisa ter conhecimentos de como se faz o manejo com pessoas com deficiência. Como lidar com um autista, como lidar com um estudante com síndrome de Down, como lidar com um estudante que tem deficiência intelectual. Então o profissional, o professor, a pessoa que vai atender tem que ter capacitação. Então não pode você simplesmente colocar um estagiário para funcionar como professor de apoio. Também, novamente, vai para denúncia no Ministério Claro, Público. Com certeza. E processo. E tudo cabe processo nesses casos, né? Para se fazer jus aos direitos dos nossos filhos. A família pode tentar intermediar a situação, pedindo que aquela situação seja regularizada, né? Mas, infelizmente, alguns lugares não estão dispostos a fazer. A escola particular contabiliza isso como um custo alto, né? A escola pública a demora, né? Ou então, infelizmente, o laudo da avaliação de contexto vem negativo, no sentido de que não precisa de professor de apoio. Porém, em algumas situações, a gente tem visto que, mesmo a Secretaria de Educação emitindo um laudo de que aquela criança não precisa de professor de apoio, há laudos particulares que insistem que aquela criança sim precisa. E por que isso? Não se sabe o que acontece, talvez uma questão de política, de falta de recursos, de limitação de recursos para contratação de professores, né? Então, infelizmente, nesse sentido também há barreiras que precisam ser vencidas, né? É verdade. E a gente não pode deixar de lutar pelos direitos. A escola, no meu ponto de vista, o senhor como educador, me corrija, mas acredito que é o primeiro ponto e é o mais importante para a socialização dessas crianças, né? Para que elas aprendam a conviver em sociedade. Porque é na escola que elas vão conviver com crianças da idade delas, vão fazer amizades, vão desenvolver essa parte social, que principalmente para quem está no espectro autista, é fundamental, né? Sim, e o problema é que se essa socialização, a criança ela não tem um apoio para essa socialização e um amparo para que essa socialização ocorra de uma maneira satisfatória, ela certamente ela vai ser vítima de bullying. Porque o autista, às vezes, ele se caracteriza como uma pessoa diferente, né? Então, o diferentão da escola, às vezes, é um autista. E o diferentão sofre bullying. E o problema é que o bullying causa outras questões, né? Depressão, ansiedade. E aí você vê, infelizmente, jovens tirando a própria vida em razão dessas situações que ocorrem. Nós estávamos comentando sobre isso antes, né? Que o índice de suicídio ele é muito grande em pessoas que estão no espectro, principalmente no nível 1, né? Que passaram por depressão, ansiedade, né? Não é uma coisa tão simples e tão comum, mas assim, é alarmante. Porque Sim. às vezes, principalmente quando se trata de adolescentes, né? Estão ali na escola, já numa fase mais um pouco complicada, hormônios, e aí tem o espectro junto, e isso tudo influencia, né? E ainda mais com essa questão de bullying na escola. Essa dificuldade de se enquadrar no grupo social, né?
E a rigidez cognitiva vem aí para dizer isso de uma maneira clara, né? Exatamente. Essa grande dificuldade. Então, às vezes, o autista nível 1, que não tem, talvez, características de movimentos repetitivos, como tem mais outros autistas, não tem estereotipias, né? Não tem estereotipias tantas, porém, essa dificuldade de se adequar aos grupos sociais causa depressão, né? Porque ele, naturalmente, ele é excluído. E a própria seletividade, né? Eles têm tanto a seletividade alimentar quanto a seletividade a pessoas. Então, às vezes, eles colocam uma régua bem alta para medir o padrão de quem vai estar com eles ou não. Sim. E isso também deixa eles, de certa forma, isolados na escola. É verdade, é verdade. O meu filho, na escola, pelo que ele me fala, né? Ele só come arroz, né? Eu acho que ele come mais coisas, porque ele está na educação integral. Mas eu acho que ele come mais coisas, só que ele só sabe falar que ele comeu arroz. Então, será que ele é seletivo? Né? Então, tem essas questões todas, assim, que são importantes levar em consideração, né? E outra, né? Tem muitos autistas que, no caso, o teu filho que estava me comentando, que ele é extremamente comunicativo, né? Mas isso não quer dizer que ele seja sociável por ser comunicativo. Ainda a questão da socialização na escola é um processo a ser trabalhado ao longo aí de quase toda a vida dele, né? Sim, com certeza, com certeza. Por exemplo, o Inácio, ele, como ele é muito de questões ritualísticas, né? Então, se ele colocou alguma coisa em um determinado local, tem que estar naquele local, você não pode tirar, porque se você tirar, ele vai se desregular, né? Então, às vezes, se algum colega tira do local e ele se desregula, ele pode ser atacado, né? De alguma maneira pelos colegas, porque não compreende o que é que está acontecendo, né? E é nessas questões que eles acabam começando a sofrer Isolamento o social. isolamento. O isolamento social é quase um bullying também, né? Que a gente vê muito em algumas escolas, justamente em crianças que têm essa seletividade, essa rigidez cognitiva. Isso. E passando um pouquinho, nós saímos de crianças, falamos um pouco sobre a questão da saúde, de planos de saúde, atendimentos prioritários, né? Vamos para o adulto, o direito dos adultos do espectro. Como é que... Porque a gente pensa, é uma criança, que nem o teu filho tem 4 anos, ele vai crescer, ele vai desenvolver, ele vai evoluir com as terapias, mas ele vai ser adulto. E como é que é o adulto? Os direitos para os adultos autistas? Quem é pai de criança autista, fica imaginando assim, nossa, como que vai ser quando for adulto, né? Eu já tenho essa experiência, porque o tio do Inácio foi diagnosticado com autismo aos 43 anos de idade. Nossa, diagnóstico super tardio. É advogado, trabalha é meu sócio, trabalha comigo, então é aquela coisa assim, nossa, que coisa diferente, né? Aquelas manias que a gente vê. Manias, o que é isso, né? Então, hoje temos... ele é sistemático. Não, ele é autista mesmo. Então, para alguns casos, vamos dizer, para o autismo nível 1, meio tranquilo, assim, não é tão... Porque o autista nível 1, até onde eu vejo, assim, ele passa muito despercebido, né? Então, ele consegue fazer o mask, né? Ele consegue mascarar algumas coisas para ser mais aceitável na sociedade, dentro do que ele vê. Então, ele imita muitos comportamentos. Por outro lado, eu atendi recentemente 2 pessoas assim, que são autistas nível 1, porém com carreiras profissionais extremamente diferentes, mas ambas com um sofrimento muito intenso. Então, eu tenho atendido uma médica que se descobriu autista recentemente também, e que sofre muito desde pequena, óbvio, né? Mas na atuação da profissão dela, passa por um sofrimento intenso em razão de questões que ela precisa enfrentar diariamente e que o autismo para ela são impeditivos para que isso ocorra de uma maneira natural. Para ela tudo é muito sofrido, então ela exerce a profissão dela, né? Porém ela sofre. E eu conheci uma outra mulher que ela é pedagoga, mas que em razão do autismo nunca conseguiu dar aula. Então ela fez faculdade, foi difícil fazer faculdade, mas infelizmente ela nunca conseguiu dar aula e nunca conseguiu ficar mais de 3 meses em qualquer emprego. Então praticamente hoje ela tem uma dependência econômica do marido, porque em razão das suas individualidades, ela não consegue ficar numa empresa.
ninguém consegue conviver com as suas individualidades, que são aquelas questões, né? Essas manias, né? Então todo mundo acha que um prejuízo, é alguma coisa ruim por parte dela e ela não consegue emprego em lugar nenhum. Então isso é muito triste, né? Você vê assim, pessoas que uma tem profissão, sofre, a outra tem profissão, não tem emprego e sofre da mesma maneira, né? O que é necessário em relação ao autista adulto? É que a lei o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que a pessoa com deficiência tem o direito de que o ambiente de trabalho ele seja adaptado para recebê-lo. Então, por que essas pessoas elas não conseguem serem felizes nos seus trabalhos ou não conseguem se realizar plenamente na profissão? É porque os ambientes de trabalho não são preparados para recebê-los. Há uma necessidade de adequação de local e de ambiente como um todo, porque as pessoas que estão no trabalho também precisam se adaptar àquela pessoa, e não é essa pessoa que precisa se adaptar às questões da empresa. É a empresa que precisa se adaptar à pessoa, às suas necessidades. Então, é aquela questão, a redução do ruído, diminuição do cheiro, a aglomeração, né? Um local mais talvez isolado para que a pessoa possa se sentir mais à vontade para trabalhar, né? Então, tem questões que as empresas precisam se adequar e que, infelizmente, muitas não se adequam. Ou às vezes também nem tem noção do que fazer, né? Tem muitas empresas hoje que não sabem como contratar e lidar com um funcionário autista, né? Eu sou meio rígido nessa parte porque a lei de introdução do direito brasileiro, que é a chamada LINDB, ela estabelece que ninguém pode se excusar do conhecimento da lei. Esse é um Por ponto. mais que você não tenha conhecimento jurídico, você não pode alegar que você não conhece uma lei para cumpri-la. A lei existe, então você tem que cumpri-la. Então, se você tem uma empresa, você tem que ter também o teu aparato técnico que vai te dar embasamento. Então, contador, você tem que ter um advogado, e aí essas pessoas precisam te informar que se você tem uma pessoa com deficiência na tua empresa, você tem a obrigação de cumprir o que está na lei. Então, nesse ponto eu sou rígido, assim, a empresa não pode dizer, eu não sabia, não fiz porque não sabia. Porque elas têm que fazer, simplesmente têm que fazer. E a conduta das pessoas de hierarquia maior dentro de uma empresa, ela pode vir a ser configurada como atitude criminosa, conduta criminosa, porque em razão da forma como o funcionário ele é tratado, pode configurar crime de discriminação. Porque muitos autistas são discriminados em razão da sua própria condição. Porque a gente, vamos deixar uma coisa bem clara. Não é mania que eles têm, não é, né? É do próprio autismo ser assim. Eles têm aquela disfunção deles, por mais que eles sejam aparentemente normais, digamos assim, eles têm algumas características que realmente eles não conseguem lidar, né? Que são, ainda mais quando se tem as comorbidades juntos, né? Que pega um autista com TDAH ou com toque, principalmente com toque. Aquilo tem que estar naquela posição, porque ele fica disfuncional se não estiver naquele lugar. Né? Então não é uma mania, é uma coisa do próprio cérebro dele que age dessa forma. São os neurotransmissores que estão agindo ali e ordenando que ele só consiga trabalhar se aquele objeto estiver naquele ponto, naquele local. Correto? Então, e é por isso que é considerado deficiência e não uma disfunção, porque a qualquer momento que você exponha ele a determinadas situações, por mais que ele tome medicamento ou ele faça terapia, ao ser exposto a algumas situações, ele volta a apresentar todas as suas limitações em razão da exposição que ele está sofrendo. Então, por isso que é uma deficiência. E gera prejuízo, tanto emocional quanto econômico. Porque emocional é para a pessoa que está ali trabalhando, o próprio autista, e econômico é a empresa que não vai conseguir que o funcionário dela faça o que precisa ser feito, né? E nesses casos, a empresa, como o senhor falou, que ela é obrigada a fazer. Tem uma empresa que ela tem um pensamento mais moderno, ela quer incluir, porque tem aquela lei de inclusão, que tem que ter uma porcentagem X de pessoas com deficiência trabalhando e tal.
e ela resolve assim, eu vou contratar uma autista para trabalhar para preencher a vaga PCD. Para que caminho ela vai? Como que ela vai proceder com isso? Basta, a partir do momento que a empresa tem 100 funcionários, ela já tem um percentual necessário de contratação. Basta ela fazer a contratação. Ela vai fazer a contratação da pessoa com deficiência da mesma maneira que ela faria com outra pessoa. O que vai precisar é que ela informe isso para o Ministério do Trabalho, que ela tem uma pessoa com deficiência contratada. E ela vai fazer o pagamento da remuneração na atividade que a pessoa vai desenvolver ali dentro, de uma maneira igual para os... Não tem diferença nos valores, não pode ter diferença de salário, não pode. Benefícios, são todos iguais. Não, todos iguais. Porém, essa empresa, ela precisa destinar atividades a essa pessoa com deficiência de acordo com as suas capacidades. Né? E então, e mesmo assim, ela não pode também discriminar essa pessoa em razão da própria deficiência. Porque, por exemplo, nem todo autista tem deficiência intelectual. Né? Sim. Na verdade, nem a maioria, né? O autista poderia, por exemplo, no supermercado, trabalhar como caixa? Claro que sim. Por que que o autista, por ser PCD, ele só pode trabalhar como empacotador? Não, na verdade, você pode viabilizar para ele que ele desenvolva um trabalho de acordo com as suas capacidades. Só que a empresa precisa identificar isso também. E a empresa vai identificar como? Ela, na sua equipe técnica, que normalmente é composta por contadores, advogados, também pode ter psicólogo, e o psicólogo pode ajudar a fazer com que a empresa adapte o local de trabalho para o autista trabalhar de acordo com as suas capacidades. Muito bom. E vamos supor, eu tô lá trabalhando, tá? E aí eu começo com a minha já adulta, daí eu descubro que eu sou autista. Fui atrás de algumas coisas e tal, fiquei na dúvida, fui pro médico, fui pro neuro, fiz todo o processo de avaliação e tal, e agora eu sou autista. Daí, o que eu faço? Eu já estou trabalhando inserida no mercado de trabalho. Já estou numa empresa que ela não tem... Vamos imaginar que a empresa não tenha acessibilidade, né? E aí? É aquela história, né? Até ontem você não precisava de nada, né? Exato. E agora você está exigindo agora tudo. Eu tenho um laudo. Pois é, na verdade não que até ontem não precisava. Precisava, mas ela não tinha como exigir. Porque não tinha como comprovar. Porque não tinha laudo. Né? Então, não que ela não precisasse, né? Então, a partir do momento que a pessoa é diagnosticada, estando já vinculada a uma empresa, a partir daquele momento a empresa tem a obrigação de adaptar o ambiente de trabalho, com toda certeza. E aí eu vou lá, converso com o meu supervisor, que converso com o gerente. Se a empresa tiver um psicólogo, beleza. Se não tiver... Mas, infelizmente, eu já atendi um caso assim e é muito triste isso. A pessoa, ela sempre teve problemas dentro da empresa e ela não sabia qual era o problema, né? E ela começou a fazer investigação e diagnosticou para autismo. Com o diagnóstico, sabe o que a empresa fez? Demitiu ela. Também não pode, né? Não pode, com certeza. Ela tem direito, inclusive, de ser reintegrada no seu cargo, na sua função, receber salários, né? A empresa, claro, pode ser condenada a pagar indenizações, multas trabalhistas, mas com certeza não pode ter esse tipo de atitude. Sim, é considerado discriminação no caso? Configura crime de discriminação, pena aí de 3 meses a 1 ano. Olha, gente, fica a dica, se você foi diagnosticado agora, a empresa te demitiu, já procura advogado, com certeza. Porque não pode, não pode. A lei estabelece que as pessoas com deficiência precisam ser integradas na sociedade e que elas precisam ser preparadas, evidentemente, pela educação para se adentrar o mercado de trabalho. E quando adentrarem o mercado de trabalho, esse mercado de trabalho precisa estar preparado para recebê-las. Então, a conduta das empresas precisa ser de receber as pessoas com deficiência, não ao contrário. Por isso que se bate tanto na tecla de diagnóstico precoce. Quanto antes se faz o diagnóstico, melhor vai ser aquele adulto. Mais desenvolvido, ele mais preparado para o mercado de trabalho ele vai estar. Depende. Por quê? Porque daí nós vamos entrar em outra seara. Existem pessoas na sociedade
que tem acesso, por exemplo, a plano de saúde. Sim. A saúde daquela pessoa, então, as terapias, os tratamentos, muito provavelmente serão cumpridas. Em alguns casos, você vê negativas de direito. Mas aí o Poder Judiciário está ali para tentar, né, restabelecer aquele direito. Mas e quem não tem condições de ter um plano de saúde? Como é que vai fazer? Como é que vai fazer terapia? Aonde que faz? Então, a realidade que nós temos hoje é o Sistema Único de Saúde, ele é bastante deficitário no atendimento à saúde de pessoas de baixa renda. É demorado. Por exemplo, no município de Cascavel, você tem uma fila aí de pelo menos 2.000 crianças aguardando consulta com o neuropediatra para avaliação. Quando é que essa criança vai ser diagnosticada? Então, se ela tem o direito a um diagnóstico precoce e tem uma fila de 2.000 pessoas, esse diagnóstico vai ser precoce? Não vai ser. E outra, se ela precisa de intervenção com urgência, se ela não tem o diagnóstico ou o pré-diagnóstico, ela também não vai ter acesso às terapias. Fonoaudióloga, psicóloga, terapia ocupacional. Nutricionista. Então, como é que a pessoa vai ter acesso à saúde que vai fazer com que ela possa se desenvolver e se integrar na sociedade? Então, para mim, existem duas classes assim de pessoas. As pessoas que têm direito ao acesso à saúde pelo plano de saúde e que podem ter acesso à sociedade. E tem as pessoas que não têm esse acesso à saúde em razão da deficiência do poder público e que vai ter dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Porque quando era o momento correto, adequado para ter os tratamentos necessários, ela não teve. Então isso vai refletir lá na vida adulta também. Infelizmente é assim que tem acontecido. A gente percebe que o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema muito bom, assim, em teoria, né? Sim. Mas ele tem as deficiências de profissionais. O neuro é uma coisa que temos quantos neuros em Cascavel? Acho que 3? Eu acho que no sistema público, acho que tem 1 ou 2. No sistema público, acho que tem 1 ou 2, mas em Cascavel, acho que tem uns 3 ou 4, no máximo. Neuro que é especializado em... Não, em Cascavel nós temos, acho que uns 6 ou 7. Mas só que a maioria é particular. Sim. E alguns com plano de saúde, mas a maioria é particular. As pessoas não têm condições. E o valor da consulta também é bem elevado. Que varia aí de R$600 a R$1.000. E lembrando que não é uma única consulta para fazer o diagnóstico. Vai aí de 8 a 10 sessões. E olhe lá se não vai mais. E depois acompanhamento de 6 em 6 meses. Acompanhamento de 6 em 6 meses após diagnóstico. Gente. Então, assim, é muita gente para ser atendida, é muita criança. E esse adulto que passou agora por essa intervenção toda e se descobriu autista e está inserido no mercado de trabalho, tem algum benefício que o governo possa estar auxiliando ainda? Ou já é adulto, não é mais meu... Vai depender... tem uma regra geral que para todo e qualquer autista, a lei prevê o atendimento prioritário de 0 a 100. De 0 a 100. De 0 a 100 anos. Atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados. Sim. Então, basta a pessoa ter o laudo. Para facilitar essas questões relacionadas ao laudo, nós temos hoje a CIPTEA, que é a carteira de identificação. Dá para colocar na RG também hoje em dia, Sim, né? dá para colocar na identidade, o símbolo do autismo. Mas é mais fácil para as pessoas visualizarem a carteira do autista, né? A pessoa vai usar a carteira do autista, vai usar o laudo, ela pode usar o cordão de identificação para que ela tenha um atendimento prioritário no hospital, na UPA, no posto de saúde, né? Numa fila de banco, numa fila de supermercado. Então, assim, esses atendimentos prioritários, eles se aplicam a todas as pessoas, né? Porém, por exemplo, alguns direitos que são garantidos para o autista, tanto criança quanto adulto, que venham ali, que é do INSS, que é o BPC, né? O benefício de prestação continuada. É o benefício para quem é pessoa com deficiência e que tenha limitações para a inserção na sociedade e no mercado de trabalho. Mas ele vale para adulto também? Vale para adulto também. Que interessante. Eu achei que era só para criança o BPC. Não, vale para adulto também. Porque o que importa é que para receber o BPC, a pessoa não pode estar vinculada a nenhum outro programa de governo, né? E não pode estar exercendo uma profissão.
né? Ela não pode ter outra renda, né? Então o BPC é concedido dentro daqueles critérios previstos na lei. Normalmente é concedido para criança porque autistas adultos que são de nível de suporte 2, 3, que são um pouco mais graves, são situações mais complicadas, o INSS concede de uma maneira mais fácil. Mas o autista nível 1 é um autista que acaba, de alguma maneira, mesmo que deficitária, tentando se integrar na sociedade e no mercado de trabalho. Aqueles que, por algum motivo, não conseguem se integrar e não têm um trabalho, podem receber o PPC. Mas vai depender de atender os critérios da lei que concede esse benefício. E, além disso, quais são, assim, os direitos básicos que a legislação oferece para todos os autistas, indiferente de prioridades, assim? Eu acho que para todos é só atendimento prioritário, porque daí você vai ter classes de pessoas com autismo que uns vão ter direitos e outros não. Por exemplo, você tem direito a transporte gratuito interestadual desde que você tenha uma renda limitada a 2 salários mínimos. Então você é cadastrado no cadastro único. No cadastro único e você vai comprovar que a tua renda familiar é de apenas 2 salários mínimos. Aí você tem o direito ao transporte gratuito. Você tem direito a pagar meia entrada em eventos de cultura, né? E aí, nesse caso, é generalizado, né? Não importa a renda da pessoa, né? Mas a maioria dos direitos, elas são levadas em consideração a classe social da pessoa. Né? Então, a pessoa de baixa renda, basicamente, ela vai ter, ela vai ter o transporte, pode ter o BPC, pode ter o IPTU e o IPVA, no caso. IPTU não. IPTU não? Por quê? O IPTU depende de cada cidade. A legislação do IPTU é o município que define. E no município de Cascavel não prevê expressamente isenção de IPTU para autista. E ele prevê isenção de IPTU para famílias baixa renda. Então ocorre muito de coincidir de pessoas autistas serem isentas, mas é porque a família tem está cadastrada no cadastro único, como baixa renda. Mas a lei do município, a última, que saiu em 2024, não prevê expressamente para autista. Entendi. Tem outros municípios que é previsto expressamente, e são vários municípios que têm previsão legal de isenção para autista também. Tá, então vamos lá. Eu sou uma família de baixa renda, tenho cadastro único, descobri que o meu filho é autista. Para onde eu vou? Vai na prefeitura, faz um requerimento, apresenta o laudo do autismo. Se você se enquadrar na questão da baixa renda e autismo, vai ser isento. O IPTU. E se eu for nos CRAS, o que eles podem me auxiliar? O CRAS, ele vai fazer... ultimamente, o CRAS tem funcionado bastante para encaminhar pessoas para receber o BPC, porque o próprio CRAS, o pessoal do CRAS faz o cadastro da pessoa no INSS, faz o encaminhamento de documentação, né? Então o CRAS tem funcionado bastante para isso, né? Além de fazer o próprio cadastro único, que vai beneficiar uma outra coisa, o desconto na energia elétrica. Então, pessoas autistas cuja família também seja cadastrada como baixa renda, tem até 65% de desconto na energia elétrica. Mas aí também precisa se enquadrar na questão da baixa renda, porque daí tem gente que acha que basta ser autista que já vai ter direito à isenção. E não é assim, é só para quem é baixa renda. Mas tem o direito. Entendi. E o que hoje se enquadra na baixa renda? Famílias que têm até 2 salários mínimos. Até 2 salários. Renda de 2 salários mínimos. E vamos lá. E o BPC? O que leva o que dá o direito ao BPC? Quais são algumas BPC, coisas assim que a pessoa tem que ficar atenta para saber se ela tem direito ao BPC ou não? O BPC ele foi criado, é um benefício assistencial do governo para atender 2 públicos, os idosos e as pessoas com deficiência. Então o idoso a partir de 65 anos. A pessoa com deficiência não importa a idade. Mas outro requisito importante também é que a renda per capita da família não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. E é aí que muitos autistas, infelizmente, não se enquadram no recebimento desse benefício,
porque às vezes a renda familiar ultrapassa essa renda per capita. A renda per capita hoje, em relação ao atual salário mínimo, é de R$353. Então você calcula quantas pessoas tem dentro da casa e você divide pelo valor total da renda. Se esse valor da renda dividido pelo número de habitantes ultrapassar R$353, esse autista já não vai ter direito de receber o BPC. Então, o BPC é muito confundido. É autista, então tem direito a BPC. E às vezes as pessoas falam, mas o meu vizinho recebeu, uma pessoa conhecida recebeu, mas é porque ele se enquadrou naquela situação. Né? Não é, infelizmente, não é para todos. Eu acho que deveria ser para todos os autistas, porque todos têm dificuldades, a família sofre bastante com tudo que gasta para ter uma vida digna, né? Mas infelizmente a lei ela prevê que existe essa limitação. O gasto com o autista ele vai grande, principalmente se ele tem a seletividade alimentar. São determinados produtos, às vezes determinadas marcas, às vezes eles têm alguma intolerância também, que já eleva o padrão do custo de alimentação. Nesses casos aí há uma diferenciação. A lei estabelece que se o autista ele tem necessidade de uso de medicamentos de alto custo, de necessidade de alimentação diferenciada, como por exemplo, intolerância à lactose, glúten, essas questões, uso de fraldas por incontinência, nesse caso o critério da renda per capita ele muda. Quando o autista não tem essas necessidades, o critério da renda per capita é 1/4 do salário mínimo. Sim. Quando o autista tem essas necessidades, fralda, medicamentos e nutrição diferenciada, o critério da renda per capita é para 50% do salário mínimo. Então, é meio salário mínimo a renda per capita familiar. Aí fica até mais fácil Fica um pouco mais fácil conseguir o benefício. Como uma maneira de compensação em razão do gasto que a família tem para adquirir aqueles produtos que são necessários. E as terapias entram nesses valores de gasto também ou não? Não. Terapia não. Infelizmente não, porque quem é de baixa renda certamente não vai ter condições de ter um plano de saúde para fazer terapias no plano de saúde. Ela vai fazer aonde? Terapia no SUS. E no SUS você não paga nada. Então não é um gasto. Em tese a gente não paga o SUS, né? Em tese, né? Claro. Em tese, né? Mas enfim. Então assim, para quem quer saber um pouquinho mais sobre os seus direitos como autista adulto ou tem o familiar tem alguma criança, algum adolescente autista que deseja saber um pouquinho mais sobre essa legislação, como é que faz? Olha, eu acho que talvez participar das associações dos autistas de Cascavel, né, o nosso público aqui, talvez seja um bom caminho para começar, né? Nós temos a AMAC, temos o CAUT, em que há uma interação de pessoas que vão sempre compartilhar conhecimentos e informações, né? Mas também se a pessoa tem interesse procurar um profissional especializado, no caso advogado também, né, que possa estabelecer para eles quais são esses direitos. Mas tem uma coisa que eu queria comentar que é novo, é que o Estado do Paraná ele acabou de aprovar um Estatuto da Pessoa com Deficiência, um Estatuto de Proteção dos Autistas no Estado do Paraná. Nossa! Esse estatuto ele vai entrar em vigor no dia 3 de novembro de 2024. É uma lei bastante completa, é uma lei muito boa para os paranaenses. Ela traz questões relacionadas à lei do autismo, ela traz questões relacionadas ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela traz questões relacionadas à LDB. Então, ela meio que pegou aquilo que é mais importante de cada lei federal e trouxe para o Estado para cumprimento obrigatório no Estado do Paraná. Então, escolas, estabelecimentos de saúde, estabelecimentos privados vão ter que se submeter a esse novo estatuto e ele vem para trazer uma garantia a mais do cumprimento dos direitos dessas pessoas. Nossa, que coisa boa. Isso, né? foi muito bom mesmo. Mais uma coisa para defender as nossas crianças, nossos adultos, nossos autistas, indiferente à idade. É verdade. E tem um outro direito que as pessoas não sabem, é que no Estado do Paraná, o laudo de autismo, ele não tem data
de validade. Ele é por tempo ilimitado. E isso não ocorre em todos os lugares. É porque é uma coisa complexa, né? Na verdade, é uma coisa muito óbvia. A criança, ela nasceu autista, ela vai morrer autista. Sim. Por que ela tem que ficar renovando o laudo de tempo em tempo? Não né? é doença para ter cura. Não é doença para ter cura. Né? É um então, transtorno. E você vê escolas exigindo laudo atualizado. Não existe laudo atualizado. Se a família pedir para o médico fazer um novo laudo, tudo bem, a pedido dela, sem problema. Mas o laudo é por tempo indeterminado. E isso tem uma lei no estado do Paraná que prevê isso. E não é todos os estados que têm. Né? E essa lei se aplica ao estado e aos municípios. Então, no estado do Paraná, não pode ser exigido um laudo atualizado para o autista. Aí, gente, fica aí mais uma dica importante. E verdade. assim, Antônio, foi um prazer ter você aqui hoje. Esclareceu muitas dúvidas, acredito que vai ajudar muitas famílias aí, muitos autistas também, que estão no mercado de trabalho, que estão aí se descobrindo. E assim, eu vou deixar no final do vídeo o seu contato, se você autorizar, para que as pessoas também entrem em contato contigo, né? Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta. Vocês podem também deixar nos comentários do episódio, do programa hoje, se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, se vocês conhecem alguém com autismo que trabalha com vocês, né? Compartilhe com a gente as informações. A informação, ela é para isso, é para ser compartilhada e ser dividida entre nós, né? Isso leva informação, leva mais conhecimento. As pessoas a gente pode ajudar muita gente com isso. Eu que agradeço o espaço para poder falar um pouquinho. E chamar as pessoas para que elas exijam seus direitos. As famílias precisam exigir que o poder público, as empresas privadas, que elas cumpram o que consta na lei. Porque já é tão difícil, né, a convivência, as dificuldades enfrentadas. Se a sociedade não se adequar, se adaptar a receber as pessoas com autismo, fica tudo mais difícil, né? E aí essa integração social, essa alegria de viver, essa dignidade que as pessoas têm o direito de ter, isso fica tudo para trás. Isso não é justo, né? Então eu chamo sempre as pessoas para que elas exijam os seus direitos e não deixe que empresas e o poder público simplesmente passem por cima desses direitos. Gente, lembrando, o poder está nas nossas mãos. Se a gente exigir os nossos direitos, claro, dá um pouquinho de trabalho, dá um pouquinho de mão de obra, mas vale a pena. E é assim que a gente muda a sociedade, né? Exigindo os nossos direitos. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, comentar e curtir esse vídeo. Até o próximo episódio.